Hoje vamos falar sobre menopausa. Eu tenho certeza que muitos de vocês já chegaram nessa fase, né? A partir dos 45, 50 anos, a gente já começa a encerrar o nosso ciclo menstrual e tem algumas alterações físicas na mulher que acontecem, algumas alterações de aumento de gordura localizada abdominal, né? Aquele calor repentino noturno. Então, quais alimentos que a gente deve comer mais? Eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Algumas mulheres, elas são mais assintomáticas, elas não percebem tanto essa mudança no corpo, de sintomas e de aumento aí da gordura localizada abdominal, mas eu tenho muitas que chegam reclamando, né, da diminuição do metabolismo, que passaram a ganhar peso nesse período, e tem algumas coisas que a gente pode orientar e principalmente até procedimentos estéticos que a gente faz na nossa clínica aqui, que ajudam nesse processo. Então existem coisas sim que a gente pode associar e que inclusive são o diferencial da nossa empresa hoje, que é associar a estética aliada à nutrição e que vai ajudar demais a você que está nesse período de menopausa. Então a gente percebe que o corpo da gente começa a perder um pouco mais as curvas, a gente percebe um corpo um pouco mais androide, que é aquele acúmulo de gordura localizada na região abdominal, na região de braços, de costas. Então quando a gente vê, a gente já percebe que aquela paciente ela está entrando na menopausa. Pessoas que muitas vezes nunca estiveram acima do peso e que a partir dos 40, 50 anos começam a estar acima do peso. Então, o que a gente precisa entender nesse período? Se a gente não tinha cuidado com a nossa alimentação até então, a gente precisa começar a se atentar. Inclusive passar a fazer uma atividade física, passar a ter um déficit calórico maior, ou seja, ingerir menos calorias, gastar mais calorias, para que a gente não venha a engordar nesse período da menopausa. Mas, como eu sempre falo, não é apenas o déficit calórico que influencia. A qualidade dos alimentos, o que comer é fundamental, até porque a gente começa a ter uma baixa de ferro nesse período, uma diminuição de magnésio, de zinco, então várias alterações minerais no nosso corpo, de vitaminas acontecem. Então, a atenção para os alimentos, ela ainda precisa ser mais importante ainda nesse período. Os carboidratos também a gente tem que ter muito cuidado, uma vez que o metabolismo está menor. Então carboidratos simples como massa, pães, principalmente à noite, que a gente sabe que à noite nosso metabolismo já está mais baixo, né? Eu já falei sobre o ciclo circadiano, sobre a questão da crononutrição, que é uma ciência que estuda os horários, né? Horários biológicos do nosso metabolismo, dos nossos hormônios. Então à noite, principalmente se você já está com seus 40, 50 anos, evitem os carboidratos para não ter acúmulo de gordura localizada abdominal. Mas não apenas os carboidratos, a gente precisa ter cuidado também com as gorduras ruins, né? Trabalhar mais as gorduras boas, o abacate, as oleaginosas, né? Porque isso vai fazer com que aumente o HDL, que é o colesterol bom, o colesterol que vai fazer uma varredura aí na sua corrente sanguínea do colesterol ruim, né? Diminuindo problemas cardiovasculares. Então existem várias alterações que a gente pode fazer na sua alimentação e que o nutricionista vai poder te orientar muito melhor. E a gente faz isso aqui na nossa clínica com o nosso programa de emagrecimento, o nosso Mereço Mais. Mereço mais saúde, qualidade de vida e resultado. Existem os alimentos chamados de fitoestrogênios que estimulam mais o estrógeno, que simulam como se fosse o estrógeno no nosso corpo. São alimentos que são importantes serem consumidos nesse período da menopausa e eu vou falar um pouquinho deles para vocês. Então as sementes, elas são importantes, os cereais, as oleaginosas, como eu falei, a soja também, e esses alimentos que a gente chama de fitoestrogênicos, eles são alimentos que diminuem os sintomas pela menopausa. Então, quando o paciente chega estando na menopausa, a mulher, a gente já introduz esses alimentos na dieta delas para poder diminuir os sintomas, aquele calor noturno, né, aquela ansiedade, aquela diminuição de metabolismo, aquela irritabilidade muitas vezes. Então esses alimentos chamados de fitoestrogênios ajudam demais. A gente pode também se atentar em pedir exames para esse paciente, repor vitamina C, repor ferro, repor ômega 3, que é importante consumir ômega 3, né? Usar o ômega 3 também, que é a gordura boa. Então é importante também a gente se atentar para isso. E para finalizar, a gente pode trabalhar também com os triptofanos, que são os aminoácidos essenciais. A gente pode achar o triptofano na banana. Triptofano, ele aumenta a produção de serotonina, que dá mais prazer, dá uma sensação de leveza. Então, o triptofano são aminoácidos que são encontrados, por exemplo, no chocolate 70%, no cacau. Então, se você
quiser aumentar o triptofano e ter uma sensação maior de leveza e de bem-estar, vocês podem comer sem culpa aí umas 10, 15 gramas de um chocolate 70% por dia. Isso não vai engordar ninguém e vai te dar essa sensação de bem-estar, de prazer, tá? Então vocês podem utilizar o triptofano. Pesquisem alimentos com triptofano e vocês podem consumir para melhorar esses sintomas da menopausa. Então, meninas, vocês podem passar pela menopausa menos sofrida, com menos efeitos colaterais, se vocês se atentarem a uma boa nutrição. Procurem a gente, nós temos procedimentos estéticos que ajudam na diminuição da gordura localizada, na adiposidade localizada abdominal, né? Que a gente pode estimular a lipólise dessa gordura e diminuir aí aquela gordurinha que a gente acontece mesmo nesse período. Não é, porque eu estou... Não, acontece mesmo, é hormonal e a gente pode melhorar. Existem hoje os procedimentos, né, a criomodelagem, o Power Cavity, vários aparelhos que a gente estimula a lipólise da gordura. E não esqueçam da atividade física, porque a gente tem que estar sempre ativo. Isso é para a vida, para nossa mente, para tudo, não apenas para quem está na menopausa. Combinado? Então é isso, um beijo para vocês, espero que tenham gostado. Se você tem alguém que está sofrendo com esses sintomas dessa época da mulher, nos encaminha, traz pra cá, encaminha esse vídeo, curte nosso canal que a gente tá sempre trazendo coisas muito bacanas pra vocês, tá bom?